Olha, é uma informação bastante séria, né? Sim. Primeira causa aí de internação das crianças, quinta causa de morte. E eu já li alguma coisa, doutor, não sei se é mito ou verdade, de que a maioria das causas dessas crianças acontece às vezes com o próprio papai por perto. Isso é verdade? É exatamente, porque uma criança no meio externo, fora de casa, ela é o tempo inteiro monitorada, mas dentro de casa dá uma sensação de segurança às vezes falsa, né? É verdade. Então a criança fica mais livre. Vai ousar mais, né? E isso, e às vezes sobe uma escada ou se põe em situações de perigo sem que esteja sendo realmente monitorada, né? Então, a maioria dos acidentes em crianças pequenas ocorrem no ambiente domiciliar. Verdade. E eu não sei você, telespectador, se você acredita nos anjos, mas eu acredito que as crianças devem ter um número multiplicado de anjos, porque muitas vezes, eu me lembro que eu morava num apartamento pequeno e tinham muitas pontas, né? A gente tentava amenizar, mas um piano velho, uma mesa, e as crianças, tenho duas meninas, tiravam cada fina, eu acho que os anjos ficam com as mãos assim, mas mesmo assim eles caem bastante e se machucam bastante, né, doutor? Com certeza. As crianças, felizmente a maioria dos machucados, a maioria das quedas causam quase que só dor, né? E muito choro, né? Mas realmente elas são muito sujeitas a trauma, até pela atividade, né? Pela energia que elas têm, né? Doutor José Aloísio, a gente percebe que a maioria das quedas e acidentes com as crianças, obviamente, na maioria dos casos, as lesões são na cabeça e tem uma causa biológica para isso tudo. Queria que você contasse para a gente. Então, não passa despercebido. O que é interessante, a criança, ela nasce com o tamanho da cabecinha, o perímetro cefálico, a gente chama de mais ou menos 33, 34 centímetros. Ok. E ao final do primeiro ano, é um crescimento assim espantoso, ele cresce 3 vezes, né? Então, o que acontece? Numa criança pequena, o crânio, ele é muito pesado para o corpo da criança e principalmente para o pescocinho da criança. Então, é um órgão muito mais susceptível a machucados que, por exemplo, no adulto, que a gente tem a cabeça praticamente do mesmo tamanho, mas tem todo o corpo para segurar. Então, o crânio, a cabeça, ela é muito mais susceptível aos traumatismos. Então, a maioria dos traumatismos graves em crianças são cranianos. Mesmo porque se você vê o tamanho de uma criança, a cabeça tem um percentual em relação ao corpo muito maior do que um adulto que já tem um corpo muito maior do que a própria cabeça. Se prestar atenção num bebezinho, é praticamente 1/3 a cabeça, 1/3 o corpo e 1/3 o membro. Não? Então é 1/3 do corpo da criança. A probabilidade de bater a cabeça é muito maior. Com certeza. É verdade. Tratamento é complicado destas lesões, desses acidentes? Na verdade, vai depender muito do tipo de trauma, né? Então, felizmente, a maior parte são traumatismos leves, né? Que ali, domesticamente, você trata mesmo, fazendo gelo ou, enfim, pequenos machucados e tudo. Isso pode evoluir até situações extremamente graves, necessitando neurocirurgias, internação hospitalar, até internação em CTI, né? E a chave disso tudo é a profilaxia, né? É a gente tentar evitar de toda maneira que isso ocorra. E o que é simples, doutor José Aloísio, em relação ao papai e a mamãe tratar em casa, né? E como? Você me disse um pouquinho aí sobre gelo, o que mais ele pode fazer? Compressas frias, se há além da lesão, há alguma ruptura na pele, sangramento, são os cuidados básicos? Então, é difícil a gente estabelecer, assim, os limites, mas aquele tipo de machucado muito leve, principalmente coisas geladas, vão fazer com que pare de inchar, né? A criança tem muita dificuldade em aceitar isso, né? Porque aquilo já está doendo, mas aquela coisa incomoda. Mas pelo menos algum tempo é bom, porque você diminui muito a formação dos hematomas, né? Evidentemente, se tem um machucado,
uma lesão na pele, alguma coisa assim. Antigamente a gente passava mertiolate, né, coisa assim. Não é necessário nada disso. Lavar com água corrente e sabonete mesmo, né? Secar e deixar sequinho. Tá? Agora, se for uma coisa maior, estiver sangrando, no primeiro momento tem que fazer uma compressão, né? Então pegar um paninho, um guardanapo limpo, apertar e comprimir mesmo, né? Que a maioria dos sangramentos vai parar com isso. Agora, se não parar, aí é realmente necessário recorrer a um sistema de saúde, né? Procurar um hospital. Doutor José Aloysio, nós temos aí um loop em dia, os principais sintomas de traumas que a gente acredita que vai ajudar o papai e a mamãe a identificar. E sobre cada um deles, gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente. Vamos ver o primeiro deles? Vamos. Por favor. Que é a perda de consciência. Isso pode acontecer numa queda, num trauma? Esse talvez seja o mais importante de se perceber, né? Então, se a criança, ela cai, bate a cabecinha e houve uma perda de consciência, ela desfalece, mesmo que seja muito brevemente, é necessário assistência médica, né? Então, ela tem que ser levada a um hospital, um pronto-socorro e ser avaliada pelo pediatra, que com certeza vai solicitar também avaliação de um neurocirurgião e talvez seja até indicado algum tipo de exame, né? Então, a perda de consciência é uma coisa fundamental de ser percebida. E essa perda de consciência, doutor, ela pode acontecer, houve o trauma, a criança perdeu a consciência e logo em seguida ela pode recobrar, ou ela pode continuar com essa perda de consciência até ser socorrida no hospital? Pode acontecer? Pode, exatamente, né? A maioria das perdas de consciência, que a gente chama de concussão cerebral, elas são breves, né? E por isso mesmo elas às vezes são subestimadas. Você perdeu a consciência um pouquinho, acordou e volta a brincar. Mas essa perda de consciência é um sinal que alguma coisa não está bem, né? Então tem que ser avaliada. Melhor ir ao hospital, avaliar, fica um pouquinho observação, está tudo bem, volta para casa, mas não negligenciar. Vamos ver o próximo sintoma, que são os vômitos. Isso. É comum também acontecer algumas quedas. É muito comum, né? Por quê? A criança tem o labirinto que está dentro dos ouvidos, né? Ele ainda não é bem desenvolvido como no adulto. Lembrar lá do labirinto, tem uns semicírculos e tem um líquido ali dentro que dá essa sensação de equilíbrio, né? E o da criança é ainda imaturo. Então, quando bate a cabeça, é muito comum a criança vomitar muito por causa disso. É um trauma no labirinto. Agora, qual é o problema disso? É o próprio vômito, levar a desidratação, levar outras coisas clínicas, né, para a criança. Mas o vômito também, ele pode ser um sinal importante de que alguma coisa não está indo bem junto do cérebro da criança, dentro do crânio. Então, a criança caiu, começou a vomitar, também é importante procurar assistência médica. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.